Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. No ar, mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília, nesta semana em que o país quase todo foi surpreendido por essa fumaceira, especialmente no estado de São Paulo, aqui em Brasília, lá no Amazonas. Nem a Amazônia ficou fora dessa tragédia ambiental no Brasil. E para comentar esse e outros assuntos, eu e José Maria Trindade recebemos hoje o presidente da Comissão de Transição Energética da Câmara dos Deputados, o deputado Arnaldo Jardim, ele que é do Cidadania de São Paulo. Deputado, é um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Denise, a você, ao Zé Maria. Estar aqui no Frente a Frente sempre é muito especial. A gente vem aqui para prestar contas, mas as provocações, perguntas que vocês fazem com que a gente possa pensar o futuro. E hoje temos esse fato que você disse, uma situação climática extremamente adversa. Em São Paulo, particularmente, por coincidência, eu estava na região de Ribeirão Preto, quando ocorreu isso no final de semana aí que passou. E foi realmente uma situação apavorante até. O dia se fez noite repentinamente, o ar com muita dificuldade de respiração e uma conjunção de fatores. Eu acho que o governador Tarcísio, numa entrevista que deu logo no começo, ali anunciando medidas que tomou, disse bem, convergiram 3 fatores. Uma seca severa, portanto uma situação climática difícil. Uma segunda questão que foi intencionalidade. Há evidências de que houve uma reprodução daquilo que a natureza criou uma situação, mas por motivos diferentes, pessoas fizeram isso. O próprio governador falou de pessoas querendo se descartar de coisas, ou seja, que tinha ali uma coisa que foi uma retirada, um pedaço de vegetação, e aproveitou a onda para fazer isso. Mas acho que sobram lições muito graves, ensinamentos e providências que vão ter que ser adotadas aí. Pois é, e é disso que nós vamos falar aqui hoje, né, Zé Maria? Nesse momento em que essa semana era para ter aí um congresso funcionando a pleno vapor. Mas Arthur Lira já liberou a galera para votar virtualmente. Portanto, muitos deputados não vão nem aparecer por aqui nesta semana tão importante e com tantos desafios pela frente, né, Zé Maria Trindade? Muito boa noite. Muito boa noite, deputada. Votação ali no celular. É preciso discutir mais profundamente no Congresso Nacional essa nova atividade do parlamentar, que é votar remotamente, né? É claro que há prejuízos no debate, na profundidade dos debates, mas é uma tecnologia nova que a gente não pode fechar os olhos. Olha, a conversa hoje aqui será sobre política. A política está sendo discutida até no fogo e na fumaça. Jogar a fumaça e fogo no meio do debate político. E o deputado Arnaldo Jardim sabe muito bem do que está falando. Foi deputado estadual, já está no 5º mandato aqui deputado federal e é um dos maiores articuladores do Congresso Nacional, sem dúvida. Entra em assuntos polêmicos e consegue aprovar projetos muito bons. Ele é vice-presidente da toda poderosa FPA, aquela famosa Frente Parlamentar da Agricultura, da Agropecuária, aqui no Congresso Nacional, e presidente da Brasil Competitivo, que é um grupo parlamentar que se preocupa exatamente com a livre escolha, com a liberdade de investimentos, e isso faz com que ele transite ali em setores importantíssimos do Congresso Nacional. Deputado, nós estamos vivendo num momento assim, muito tenso da política, que acabou sendo levado aí, até para isso eu falei aí no início ali de fumaça e tal, e essa semana a gente viu mais uma vez o uso da votação de forma remota. Como é que o senhor vê ali a média do Congresso Nacional sobre esta possibilidade de votação? Eu não gosto, eu acho que realmente limita o debate, faz com que o plenário perca vigor e acho que nós deveríamos ter esse instrumento para alguns assuntos que eu chamaria, toda a legislação é importante, mas de menor relevância. Nunca nenhuma emenda constitucional, projetos de lei complementar não deveriam ser assim também. Tudo que exige quórum qualificado, nunca pelo dispositivo remoto. E nós temos um pacto dentro
da Câmara e do Senado para que isso seja usado em momentos muito específicos. Você vai me perguntar, deixa eu complementar com uma questão, Zé. Eu acho que o momento de pactuar isso será agora na eleição do próximo presidente e do próximo presidente da Câmara e do Senado, o próximo presidente do Congresso. Acho que os candidatos, a eles vou indagar isso, deverão se posicionar sobre isso. E nós construirmos um pacto exatamente para disciplinar esse uso. Nós vamos ter, o ano que vem, um ano ímpar, tá certo? Os anos pares são anos no Brasil de eleição. E ano ímpar é um ano muito especial para a gente poder caminhar em algumas matérias. Me permito só citar duas questões aí para complementar o raciocínio. Nós vamos ter que finalmente encaminhar o debate sobre a reforma administrativa. Não dá para continuar pensando o ajuste fiscal só pela ponta da arrecadação. Nós precisamos pensar em gasto, e isso rima com o debate sobre a reforma administrativa. E eu acho que está claro esse debate, que daqui a pouco, certamente, nós vamos entrar sobre as emendas, nós precisamos caminhar em alguns pontos de reforma política também. Acho que essa matéria, que deve ficar para o ano que vem, devemos nos concentrar nisso, deve rimar com essa discussão sobre o procedimento. Voltando à avaliação do voto remoto, eu concordo com o senhor sobre a redução do debate, é visível, né? Mas, por outro lado, eu paro para pensar, não seria uma resistência à tecnologia, não? Ainda mais o senhor, que é uma pessoa muito ligada à tecnologia. Não... É uma coisa muito interessante, né? Hoje nós temos na Câmara a dinâmica do plenário e nós temos a dinâmica das comissões. O número de audiências públicas que se faz hoje por forma remota aconteceu exponencialmente. Isso significou, inclusive, Zé, tanto garantir que as pessoas venham, porque tinham muitas pessoas que tinham dificuldade por conta de gasto. A passagem para Brasília não é barata. Ficar em Brasília não é barato. Então, isso limitava a participação. E as comissões têm tido um momento de efervescência. Então, eu acho que isso, por exemplo, a tecnologia permite. Mas o debate no momento de plenário, eu acho que ele é imprescindível. Em questões centrais. Não é uma resistência à tecnologia. A tecnologia nós devemos usá-la para ter mais informações, para poder ter um preparo anterior, mas nada substitui aquele detalhe na hora da votação, o debate em torno de uma emenda. Quando você faz isso por via remota, tá certo? Há uma proliferação da indicação da liderança partidária e o papel do parlamentar individual some muito no processo. O Zé Maria, então, tem razão, né? No momento que ele disse que é preciso regulamentar isso, o senhor acha que tem que haver uma regulamentação? Um acordo só não é basta. Algo que eles precisam, os líderes precisam sentar e dizer, olha, ou a mesa diretora, né, também da casa, das duas casas, eu concordo regulamentar plenamente com isso e acho que o momento para que esse debate ocorra é agora, no momento da eleição, tá certo? Porque muitos viram nisso uma forma de concentrar muito o poder nas presidências. As presidências já são importantes no Parlamento, na Câmara e no Senado. Mas com a votação remota, elas cresceram ainda de maior importância, tá certo? Eles tiveram ainda maior responsabilidade. Então, nesse momento da eleição do futuro, acho que é no momento para fazer essa pactuação. O senhor vai ser candidato? Porque o Zé Maria outro dia lançou a sua candidatura aí no comentário dele. É um nome preservado, sim, na Câmara dos Deputados e que vem sendo citado, né? É evidente que os partidos estão se organizando, mas por que a sua candidatura já não está na praça, na rua? Não, Zé Maria, eu acolho isso que você está fazendo como um gesto de observação. É lógico que eu estou muito feliz com o mandato que podemos desempenhar e vocês particularmente, vou fazer agora até uma questão pessoal, tantas vezes você me alerta para determinadas questões, você me pergunta, Denise, então, uma referência pessoal aqui e agradeço a vocês. Eu estou muito feliz, o ranking dos políticos fez uma enquete de avaliação dos deputados e dos senadores do primeiro semestre, eu saí como primeiro colocado ali do ponto de vista da produção legislativa. O Congresso em Foco faz uma avaliação, eu saio também com destaque ao lado de outros deputados, deputadas, senadores, a mesma coisa no DIAP. Então,
eu estou muito feliz. Ser presidente da Câmara, porém, é algo que fica num outro jogo, fica no jogo dos partidos. Eu sou de um partido pequeno, de um partido que não teria condições de pleitear. O debate hoje que se faz é em torno de conformação de blocos partidários, apoios que tenham significado. Agradeço a menção, mas sinceramente não é o caso. Mas isso não significa me abster. Acho que nessa questão da gente pactuar uma nova forma de funcionar, estabelecer prioridades para o ano que vem, para retomar as reformas, eu não abrirei mão do meu papel E quem está de melhor questionar ali dos candidatos? os candidatos, tal, mas não é o caso de ser candidato. Quem é o candidato que está melhor ali nessa Eu acho que colocação? o quadro ainda não está consolidado. Acho que afora os três que estão em todos os jornais, vocês sabem, que é a candidatura do Elmar Nascimento. União tá certo? Brasil. União Brasil, um líder. Ele agora é o líder, inclusive, do bloco, exercendo uma atribuição muito experiente. Acho que é um candidato muito bem colocado. O próprio deputado Marcos Pereira, que é vice-presidente da Câmara, do Republicanos também, preparado, tem uma boa... E o Antônio Brito, esses três estão colocados. Mas eu acho que não será surpreendente se surgirem outros nomes ainda, tá certo? Em torno desses blocos. A partir agora de setembro, a conversa começa a afunilar. Os meses de outubro, eu acho que será, outubro, novembro, será definidor. E considero que há um grande eleitor, que é o presidente Arthur Lira. Vai ser A indicação do Lira, o peso do Lira, o grau de construção que ele fez em torno da sua liderança, dá a ele o título de grande eleitor para o presidente da Câmara. Com essa guerra das emendas, ele não perdeu um pouco essa posição de grande eleitor dentro da Câmara? Não, eu acho que é o contrário, tá certo? Porque do ponto de vista dos parlamentares, ele acabou reforçando o seu papel de ser um defensor dos parlamentares. Primeiro, na elucidação de algumas coisas. Tem uma questão que eu sou francamente defensor e queria aqui me explicitar. Eu sou defensor da chamada emenda PIX. Tá certo? O que é a emenda PIX? A emenda PIX é uma emenda que, ao invés de você fazer o rito anterior, quando você indicava um objeto, fazia um projeto, o projeto era remetido ao órgão do governo, vezes, né? Aí o governo fazia um convênio, aí ia para a Caixa que fazia o repasse, fazia mais uma inspeção. Muitas vezes aconteceu de, por exemplo, uma unidade de saúde, você destinar ali R$350 mil para construir uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. Quando terminou esse processo, que levou um ano, fazia-se a licitação, o orçamento previsto era esse, houve um acréscimo, o dinheiro não dava. Você tinha que fazer tudo. A emenda PIX, ela inverte. Você repassa e depois a prefeitura sempre tem que prestar contas do objeto, da destinação. Ele dá mais agilidade ao processo, né? Então, eu sou um defensor dessa emenda, eu acho que era importante. Pois não. Deputado, esse debate sobre as emendas ele é muito mais amplo, né? Aliás, esse nome PIX, a primeira vez nós falamos lá numa conversa, lá no gabinete do Foi você que batizou, né? Foi? Porque era a cara, né? Aquela transferência de fundo a fundo, né? Não é esse nome, é apenas um apelido. Mas o caso é o seguinte, além dessas emendas, existem outras, né? O Congresso está movimentando uma massa muito grande. E a grande reclamação é que pulveriza o orçamento. E aí a União não tem como fazer grandes investimentos, grandes obras, um grande viaduto, uma grande via. É uma crítica para ser analisada sobre esta falta de investimento do governo federal no orçamento. As emendas estruturantes são as emendas das bancadas. Sim. E eu acho muito importante recuperar esse sentido. As emendas de bancada muitas vezes significaram partilhamento entre os deputados de um mesmo Mas estado. as emendas dos parlamentares fortaleceram o Congresso e os deputados e senadores, deram uma certa independência. Deram uma independência muito grande, eu acho que não se deve recuar nisso, porque mudou a qualidade da relação. Agora, você tem muita razão na sua frase inicial. Você disse, as emendas são um pequeno aspecto. Do que, Zé Maria? Do que, Denise? Acho eu. Hoje, no Brasil, você reequilibrou a situação entre o parlamento e o executivo. O parlamento é mais proativo. Vamos recuperar uma história muito recente.
A reforma previdenciária que houve ao período que era presidente o Bolsonaro, ela teve um protagonismo do parlamento. Você concorda com isso? Todos concordam com isso. O Rodrigo Maia tocou isso. Começou na Dilma, o Michel Temer, que ele mesmo inventou o nome, né, do presidencialismo congressual, e se cristalizou no Jair Bolsonaro. Deu um passo seguinte quando o Lira teve o papel que teve na reforma tributária. Agora mesmo eu disse que o ano que vem acho que chega a hora de continuar a reforma tributária, mas nós temos que colocar definitivamente em pauta a reforma administrativa. Quem vai fazer isso? O parlamento. Que o governo vai interagir, vai ter proposta. Então, as emendas são um aspecto de um outro momento que nós estamos vivendo, em que o parlamento se assenhorou de responsabilidades. Fazer políticas públicas, como nós temos aprovado alguns projetos que não ocupam muito o cenário, mas foi feito. O marco regulatório do saneamento, o governo acompanhou, mas o parlamento foi decisivo nisso. O regime de autorização das ferrovias, aí foi uma interação entre o governo e fez isso. A lei de cabotagem, teve uma iniciativa, era ministro Tarcísio, ministro do Transporte, mas foi isso. Pois é, muito assunto aqui. E é como eu digo, né, a política tem que ser discutida, avaliada, porque ela faz a sua vida. Frente a frente hoje aqui está muito bom. A gente vai agora ao intervalo, 2 minutos, e estaremos de volta. Salve, muito boa noite. É bom estar aqui com vocês. Nós estamos falando de política aqui no Frente a Frente. E como sempre eu digo, a política move a sua vida. Hoje o deputado Arnaldo Jardim, um deputado experiente, que articula muito bem, está no 5º mandato de deputado federal, depois de ter sido deputado estadual, ou seja, tem uma larga experiência na política e vem aprovando projetos muito importantes aqui em Brasília. Nós temos uma nova realidade na política do Congresso Nacional, que é a atividade das frentes parlamentares. Cresceram. O deputado Arnaldo é vice-presidente da toda poderosa FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, e presidente da Frente Parlamentar do Brasil Competitivo. Eu já fui em algumas reuniões, deputado, que o senhor faz aí e aproxima o parlamentar do mercado, da iniciativa privada e da competitividade. A gente ouve falar muito assim, custo Brasil, o Brasil tem dificuldades, o Brasil é um país competitivo? Não é um país competitivo. Não é. Consegue fazer frente a alguns setores, muito pelo talento do nosso empreendedor, por uma condição excepcional do ponto de vista da natureza, das características do país, por exemplo, no setor do agro, pela produtividade que nós temos das nossas terras, tudo mais, por uma condição fabulosa do ponto de vista das energias renováveis, que é a oferta de energia solar, eólica, que se soma à biomassa. Então, isso empurra. Mas onde nós perdemos? Primeiro, nós perdemos na questão do aparato burocrático do governo, tá certo? Por exemplo? Nós arrecadamos muito e oferecemos serviços de baixa qualidade. Por isso que eu sou defensor da reforma tributária. Ela não é perfeita, mas ela nos permitiu avançar. Por isso que nós agilizamos o marco de garantias. Foi uma das questões que nós votamos no primeiro semestre, que está dando mais estabilidade. Por isso que nós refizemos toda a legislação da recuperação judicial. O desafio da competitividade então, é o marco. Passa pela burocracia. Segundo ponto, que nós estamos na Frente Brasil Competitivo, Zé Maria, Denise, nós estamos muito empenhados, que é a questão da digitalização. Estamos acompanhando para e passo do governo, a questão digitalização do governo. Dos serviços como um todo, né? Que atingem o setor produtivo, e você estimular a digitalização das próprias empresas. Você tem instrumentos tributários, financiamento para fazer isso. Nós levamos até uma comitiva, por uma coincidência, eu estava votando o combustível do futuro, não pude ir, mas foram 3 senadores, deputados, nós fomos debater as experiências mais bem-sucedidas lá nos Estados Unidos, recentemente. Fomos dialogar com os grandes gigantes lá da tecnologia. Entre os outros senadores foi lá o Eduardo Gomes, que é o relator do marco de inteligência artificial. Foi o senador Marcos Pontes. Da Câmara foi o nosso Júlio Lopes, esteve lá ao lado de outros. Estou mencionando alguns que tiveram ali um papel importante, trouxeram contribuições para nós relevantes. A frente se empenhou muito, Zé,
e eu festejei isso, acho que a imprensa acabou passando um pouco lotado, nós finalmente conseguimos aprovar o marco para entrar em vigor a mudança do ensino médio, que vinha ali junto eu com vi o a nosso participação Mendoncinha. forte da iniciativa privada, de frentes ali ligadas à iniciativa privada e empresários, e foi a primeira vez que eu vi um empenho tão forte na área de educação, que era um tema tradicionalmente discutido Olha a pela situação esquerda. que nós enfrentamos, e isso todo dia eu recebo gente reclamando disso. Primeiro, você vai no município e as pessoas dizem, precisamos de emprego, precisamos de empresas. Você vai ao empreendedor, ao empresário, cidades pequenas, médias e grandes, você chega e ele fala assim, não tenho profissionais. Faltam pessoas qualificadas, Pessoas né? E é qualificadas. preciso, então, unir a educação às empresas, né? E esse link precisa ser feito. Denise. E o conceito do ensino médio caminha nesse sentido. Houve uma tentativa de postergação e agora nós conseguimos aprovar, fez uma e conseguir implementação. Ele tem uma pegada muito marcada para o ensino técnico e profissionalizante. Tá Agora, certo? deputado... Ou seja, uma coisa diretamente vinculada ao mundo, ao universo do trabalho. Então, só para a pergunta que o Zé fez, a questão do ambiente não burocrático e digitalização, ensino médio, e nós estamos discutindo linhas de financiamento para o Brasil poder ter condições de competir com o mercado internacional. Agora eu vou voltar ao assunto que a gente começou esse programa, porque se não tivermos sustentabilidade, não tivermos e continuarmos com essas mudanças climáticas, esses eventos extremos, como o que ocorreu no Rio Grande do Sul, e essa fumaceira que a gente está vendo aí agora, se não tiver planeta, não tem desenvolvimento, né? Como é que vai ser feito? Essa semana ia surgir uma proposta, o líder do governo me falou que ele vai discutir, ele quer discutir, o líder José Guimarães, líder do governo na Câmara, ele é do PT do Ceará, ele quer discutir o endurecimento de penas, de punições para crimes ambientais, como essas queimadas que a gente viu aí nos últimos dias. É possível isso? É possível endurecer mais a legislação ambiental? O agro topa essa jogada, essa mudança aí nessas leis? A Frente Parlamentar Agropecuária, o Zé se referiu que eu sou vice-presidente, nosso presidente é o atuante deputado Pedro Lupion, um grande querido amigo, tá certo? Nós somos totalmente a favor de combater o desmatamento, totalmente, tá certo? A Frente Parlamentar tem essa posição há muito tempo. O agro já tá acordou, né? Que é preciso o agro brasileiro cuidar do meio ambiente. Sustentável, tá certo? Nós temos aqui no Brasil experiências sem paralelo no mundo. O regime de plantio direto. Zé, você é do interior de Minas, eu sou do interior de São Paulo, você é de Medina, eu nasci em Altinópolis, morei em Ituverava, ali do lado do Triângulo. Nosso conceito antigamente era assim, limpar o terreno para plantar. Depois nós vimos que estava errado. É igual aquelas coisas, eu faço um paralelo, a gente antigamente quando tinha um machucado, você fazia um curativo e deixava tampadinho, depois você descobriu, não, você tem que deixar descoberto, porque tampado aquece, vira fumo. Você tem que deixar na natureza aquela palha, porque aquilo lá protege o solo, aquilo lá alimenta o solo, né? Então você faz o plantio direto. Você tem integração lavoura, pecuária, floresta. No Brasil, a área de plantio nosso, um dia eu falei aqui e nós conversamos sobre isso, então eu não vou ser repetitivo para quem se lembra. Mas nossa área do território, que é de 850 milhões de hectares, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 850 milhões de hectares. Qual a área plantada no Brasil? 87, em torno de 10% do território nacional. Tá certo? 87 milhões de hectares plantados, né? Só isso. Tá certo. Isso é toda cana, isso é toda milho e soja, isso é toda floresta de pinos, tá certo? Eucalipto, nós somos o maior produtor de celulose. Ou seja, então, voltando à questão, não precisa o agro é mais, sustentável. Né? O agro tem compromisso com a sustentabilidade. Tudo que for endurecer para que desmatamento, criminosos, pode contar com o agro não precisa mais de devastar, plantando as áreas. Nada. Nós não queremos avançar nada no bioma amazônico, nada no bioma do Pantanal. Você vai dizer, Arnaldo, então você está dizendo que não quer aumentar a produção? Nós aumentamos por 4 a produção nos últimos 20 anos e aumentamos uma vez a área, tá certo? Produtividade.
E depois, aonde que nós vamos avançar? Nós vamos avançar em área de pastagem degradada. Tá certo? Recuperação Onde você tem de pastagem. recuperação de pastagem. Então, é isso que vai fazer. E tem o programa a diferença ABC, mais, ABC que o Zé está se referindo, ele está craque. Né? Agricultura de baixo carbono. Isso é. O que nós vamos votar? Estou com esperança de votar na próxima semana. Bioinsumos. Nós finalmente fizemos um acordo, o projeto saiu da Câmara, foi para o Senado, vai voltar, nós vamos votar bioinsumos. Nós vamos aumentar. O Brasil é o país que mais está aumentando o uso de bioinsumos na nossa agricultura, inclusive na própria pecuária, na defesa. Então, o agro tem um compromisso definitivo com a questão da sustentabilidade. Agora, deputado, a gente vê o agro brasileiro, ele está muito bem, já representa 40% da economia brasileira. Mas o Brasil, a gente começou a falar no Brasil competitivo, está devendo em parque industrial. O parque industrial brasileiro está antiquado, não é competitivo. A gente vê os governos privilegiando a indústria podre, que já está ultrapassada, que é a indústria automobilística, que já não emprega, não representa mais nada, cheia de subsídios, cheia de incentivos. Quer dizer, como fazer para que o Brasil não fique só no... O agro é importante, mas não pode ficar só no agro, né? As coisas se conversam, Zé. Sexta-feira passada, eu acompanhei o governador Tarcísio em São Bernardo do Campo, onde a Volkswagen anunciou investimentos de 13 bilhões de reais. Tá certo? Olha uma novidade. Saiu nos jornais, mas é muito detalhe. A Volkswagen fez também a opção que havia feito a Toyota, que havia feito a Honda, e vai no caminho do híbrido flex. Tá certo? No mesmo momento em que há um recuo dos elétricos. O senhor tá aposta mais nos híbridos do que nos elétricos? Muito mais. E isso tem muito a ver com o Brasil. Eu aposto mais no mundo. Mas no mundo vai conviver. A Chevrolet também reduziu os investimentos na área do elétrico. A Ford, quinta-feira, a Ford Mundial anunciou rever o programa de elétricos. E aqui no Brasil, o programa Mover, que nós aprovamos agora, ele dá todo um direcionamento para isso. Mais do que isso, olha como é que dialoga, as coisas são integradas com o nosso projeto Combustível do Futuro. A Volkswagen, nesse mesmo dia, anunciou o uso de biometano para mover tanto a sua fábrica de São Bernardo como a fábrica de Taubaté. Agora, deixa eu ver se eu entendi. O uso de biometano, que vai ser feito num acordo com a Raízen, que fecha, então, essa conta do agro dialogando com a indústria. O Brasil precisa recuperar a indústria, mas a indústria do Brasil vai ser uma indústria muito mal. Isso é efeito da China? O efeito da China é impactante no mundo todo. Os Estados Unidos estão tentando fazer frente de calçados, simplesmente... Tá certo? Os Estados Unidos fez o maior programa de subsídio da sua história. Lá estão dando subsídio. Nós não temos dinheiro para fazer subsídio. Então, onde que nós vamos competir? Acho eu. Nós vamos competir no setor que nós temos vantagens competitivas e comparativas. E aonde que é? Energias renováveis, tá certo? E é no agro. Por isso que a nova política industrial, que foi anunciada pelo governo, eu acho que ela fez bem quando pegou muito essa vertente da energia limpa e renovável e da questão vinculada à agroindústria. Agora, quando o senhor se refere a híbrido flex, significa que nós vamos continuar com o carro elétrico, ou ele é elétrico, ou é eletricidade e biocombustível, ou vai ser, voltamos ao flex, que é combustível fóssil e biocombustível. Para onde vai caminhar isso? Denise, eu acho que vão ter todas as opções. Você vai ter o carro a gasolina, não vai sumir. Você vai ter o flex, que pode usar gasolina e etanol. Aí você tem o híbrido. É o mais vendido hoje, flex. Né? O híbrido flex, por exemplo, eu tenho um Corolla, meu pessoal há alguns anos, tá certo? Ele funciona com etanol, eu abasteço ele, e depois o motorzinho elétrico dele vai acumulando, e aí o elétrico entra. Tem uma nova variedade. Mas ele não é plug-in, essa coisa de... Aí, tá certo, por dentro. Aí tem um plug-in, que você tem um motor abastecido da rede e você usa também o combustível. É esse que está caindo em desuso, né? Esse do plug-in. E você tem o elétrico puro. Quem eu acho que está se enfraquecendo mais é o elétrico, tá certo? Quem vai ficar, as alternativas, que eu acredito,
é o híbrido flex plug-in e o híbrido flex estritamente esse, eu acho que são. Como é que nós fazemos isso? Sempre com o conceito da sustentabilidade, é medir o chamado ciclo de vida. Porque tem gente que defende o elétrico e diz, olha, lá na Alemanha, tá certo? Estão já com 27% de carros elétricos. Aí você vai ver de onde veio a eletricidade. A eletricidade é de fonte fóssil, ou através do carvão, ou através do gás, de diferentes origens. A matriz lá é principalmente uma matriz de origem fóssil. Agora, voltando, o Brasil tem e pode ser, eu não tenho dúvidas, por isso que na Comissão de Transição Energética nós estamos muito entusiasmados, que é o Brasil ser líder da nova economia, a chamada economia de baixo carbono. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e eu convido você a permanecer aqui conosco, porque o papo tá bom. Ainda não falamos nem de eleição e também falta algumas coisinhas lá relacionadas a essas emendas, que pelo que está pintando aí, parece que esse assunto só vai ser resolvido mesmo depois da eleição municipal, lá para o final de outubro. Não saia daí, porque ainda tem muito assunto aqui no Frente a Frente com o presidente da Comissão de Transição Energética da Câmara, deputado Arnaldo Jardim, ele que é do Cidadania de São Paulo. Voltamos em 2 minutinhos. Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o presidente da Comissão de Transição Energética da Câmara, deputado Arnaldo Jardim, ele que é do Cidadania de São Paulo e tem acompanhado muito lá essas questões relacionadas à eleição municipal. Aliás, a eleição lá em São Paulo, né, gente, está pegando fogo, porque ninguém sabe direito o que fazer com Pablo Marçal, que chegou sem partido e já está encostando ali nos líderes das pesquisas de intenção de voto para outubro. Deputado, como é que vai ficar essa questão aí relacionada a Pablo Marçal? As redes sociais, porque ele não tem partido, mas ele tem rede social. As redes sociais já tomaram conta do processo eleitoral e a política vai ter que se acostumar com isso para 2026? Você fez 2 perguntas, as 2 dariam para a gente ficar aqui horas, né? Mas primeiro eu acho que as redes sociais reafirmaram nesse começo dessas eleições municipais a sua importância. Eu ando lá em São Paulo, tenho acompanhado o debate, mas ando também muito pelo interior, pelas cidades pequenas e médias, e é absolutamente relevante, né? As pessoas estão usando as redes, as pessoas têm nas redes um elemento de decisão dos votos, o grau de acompanhamento da população está muito acentuado. Acho que do mesmo processo que se viveu nas últimas eleições, de uma concentração partidária, acho que virá nisso nessas eleições. Um outro traço é que a grande polarização Lula-Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, nas grandes cidades, ela ainda vai dar muito tom. Isso pesa na eleição, no momento do eleitor. Nas cidades pequenas e médias, acho que menos. E isso é o positivo, fator local. deputado, ou negativo? Para mim é muito negativo. É? Para mim é muito negativo. A minha opinião é essa, Sim. porque eu acho que isso, nas eleições próprias nacionais, significou um embate só e não um debate, tá certo? E eu acho que continuar isso torna a prejuízo da qualidade situação do debate sobre muito, os serviços prestados? Perde muito. Perde muito sobre a discussão de propostas, sobre a discussão de rumo. A meia pessoa, você é do meu time ou não é do meu time? Você é próximo do meu time ou não é próximo do meu time? Você cataloga, não ouve aquele que está distante e aceita tudo daquele que está próximo. Então, acho que perde a qualidade nisso. Isso é um primeiro vai aspecto. virando uma lacração, né? E não se tem... Você usou uma expressão mais moderna do que eu estou usando, né? E você está absolutamente correto. Então, redes sociais e um debate ainda polarizado. Um terceiro aspecto é que surgem pessoas como o Pablo Marçal, mas minha opinião, Denise, Zé, é que isso é chuva de verão. Eu acho que ele não terá consistência. É muito diferente, alguns dizem que ele já pode ser uma alternativa ao próprio polo que tem como líder o Bolsonaro, referência. É muito diferente. Pois é, mas o Bolsonaro acumulou um conjunto de ideias
e um conjunto de forças. Mas o Bolsonaro começou assim também, né? Se a gente for verificar lá atrás, 2018... a consistência que teve depois e que conseguiu fazer o Bolsonaro. O Bolsonaro depois casou. Que nós não vamos analisar o Bolsonaro, mas vocês dois, jornalistas experientes, sabem que o Bolsonaro, na campanha, quando, por exemplo, se agregou com o Paulo Guedes, assumiu um discurso liberal de mercado, de empreendedor, que não era... Deu um upgrade ali na candidatura dele. Não era a sua prática parlamentar anterior. A própria visão que o Bolsonaro tinha sobre reforma da Previdência. O Bolsonaro, muitas vezes, foi contrário. Ele agregou valor, né, ali naquela candidatura. E eu não vejo esse sinal com relação ao Pablo Marçal. Então, eu acho que ele veio assim como uma coisa que subiu rápido, mas eu acho que a fragilidade deverá... Vai ser como o Celso Russomano ali? Vai ser um Celso Russomano 2 a missão? É mais para isso. O Celso estava na Celso 2.0, né? E não bolsonarismo 2.0. E ele divide o próprio grupo, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente, os filhos do ex-presidente têm feito um esforço muito grande para dizer que estão apoiando o prefeito e não o Pablo Marçal. Está provocando um debate muito forte ali. E a reação dele a isso foi muito ruim, né? Porque a reação dele a isso, quando houve esse questionamento, foi meio responder na mesma medida, né? Sim. Ao invés de dialogar, de buscar atrair, né? Então, eu acho que ele tem aquele ímpeto mas a linguagem, que no primeiro momento a linguagem dele é impressiona. a linguagem da internet, aquela linguagem binária, né? Do amo ou odeio. Então, não tem essa possibilidade de união de opiniões diferentes. E o que é? No momento de decisão, a escolha é a escolha da confiança. A escolha será aquela pessoa, eu não estou defendendo uma candidatura específica. Tenho lá o meu candidato, eu estou na campanha do Ricardo Nunes e acredito que ele é o melhor ali para São Paulo. Mas eu estou fazendo quase que uma análise, tá certo? Isenta? Não, isenta, mas razoavelmente para só colaborar com o raciocínio. No momento da decisão, quando as pessoas forem escolher aquele que é para cuidar da sua casa, vão levar em conta outros fatores, tá certo? Quem que está junto, que partidos tem, isso pode até significar outras candidaturas do espectro ideológico, mas não será só em alguém que fala, mas alguém que represente um polo e que tem político. Projeto, né, também, né, deputado? Agora, essa questão das redes, ao mesmo tempo em que elas alavancam candidaturas e personagens, elas também às vezes, não digo sempre, mas muitas vezes, tá? Elas difundem fake news, né? Coisas falsas que circulam por ali, especialmente no WhatsApp, e aquilo vai ganhando rumo ali, ganhando vento e vai embora, parece um fogo que se alastra e depois ninguém consegue segurar mais. Como é que resolve isso? Como é que vai se trabalhar com isso nas campanhas daqui para frente? Porque é Denise, perigoso. Há poucos instantes eu falei com o Zé, eu falei assim, olha, acho que o ano que vem nós temos que tocar a reforma tributária, a reforma complementar, a reforma tributária, tocar a reforma administrativa, tá certo? E a reforma administrativa. Então nós vamos fazer. E eu acho que será imperativo alguma regulação das redes sociais. Eu fui contrário à regulação proposta, aquele projeto que foi feito pelo Orlando Silva, porque eu achei grande demais, que com o nível de detalhamento que tinha, aquela constituição do chamado órgão gestor, de uma forma pouco clara, ia ficar como uma coisa de extensão do governo, não gostei. Eu acho que aquele projeto, ele ia no sentido meio de tutelar. Fiscalizar, né? Ali, tá certo? Né? Fiscalizar é tutelar mesmo. E eu acho que uma coisa como essa dinâmica não deve ser assim. Mas que algum nível de responsabilidade deve estabelecer-se. Hoje, vocês são jornalistas, tá certo? Hoje você tem a lei da imprensa. Se você tiver... Claro. Eu acho que nós temos que usar o mesmo mecanismo. Não é ter um órgão gestor, tá certo? Mas a pessoa que toma uma determinada posição ou que veicula uma informação, ela tem que ter responsabilidade de por ela responder. Nós aqui na televisão, setor de rádio e televisão, talvez seja regulamentado no mesmo nível de energia nuclear, de bomba atômica. É muito regulamentado e é essencial que seja assim. Ou nos libere e nos coloque na mesma condição das
das mídias sociais ou tragam as mídias sociais para essa situação. Eu entendo, deputado, que já é uma situação até para proteger os dirigentes dessas empresas, os funcionários e os usuários. Nós vimos, por exemplo, agora um CEO de uma grande plataforma dessa ser preso. O CEO, o dono, o fundador, né? Quer dizer, os funcionários estão ali no meio, né? E os usuários. Quer dizer, é preciso sim definir de onde vai até onde pode ir. Você tem razão. Isso não é mas censura. eu vou só sublinhar Isso não é os censura. usuários, tá certo? As pessoas recolhem informação, discernem, mas elas têm que ter a garantia de que tem alguma qualidade ou algum fundamento. Ou que a pessoa que veiculou falsas informações... Todo negócio tem as suas regras. O senhor é um estudioso da competitividade, sabe. Todo negócio tem as suas regras, tem os seus riscos. E as plataformas não querem. Não pode ser assim. Agora, acho que sobra, então, isso. Você tem razão na pergunta. Será imperativo, o ano que vem, nós termos isso. E fazer logo no começo do ano que vem, antes que se aproxime um novo ciclo eleitoral, porque senão parece que você está fazendo a favor para beneficiar outro e tal. Mas isso será indispensável. Nessa questão, a gente viu também que Elon Musk teve uma decisão judicial obrigando ele a tirar, determinando, né, que ele tirasse algumas contas do ar, mas ele não quis atender, falou, então tchau, Brasil. Ou seja, é também difícil regulamentar. Como é que faz uma situação dessas? Há uma legislação, tem como prever isso? Tem instrumentos para prever isso e tem, acima de tudo, aquilo que acho que será, claro, é uma censura pública, né? Porque o debate vai se fazer pelo campo de ideias. Não é simplesmente você criando um aparato de cerceamento, né? É você dizer o seguinte, tal informação ficou evidente que ela não tem fundamento, tal informação não acontece, não teve correspondência na realidade, então você ter esse sistema de verificação será fundamental. Agora, deputado, esse assunto de regulamentação, a força regulamentatória é muito pesada e geralmente ela é usada para conter progressos, né? E aí é preciso não ter censura e não inibir, né, a possibilidade de progressos de tecnologias. O Congresso também está regulamentando a inteligência artificial, ou seja, é preciso saber até onde vai essa regulamentação para que as pessoas não entendam que nós estamos aqui tentando conter uma tecnologia, uma forma eficiente de comunicação que são as plataformas. Eu acabei de mencionar, inclusive, que nós tivemos alguns deputados que foram a esse debate numa ida organizada pela Frente Brasil Competitivo e nós dialogamos com o Eduardo Gomes, que é um senador aplicado pelo estado de Tocantins, está fazendo um bom trabalho. Relator da inteligência. E nosso posicionamento é um texto que fizemos chegar a ele, nós achamos que ele é excessivamente regulamentador e que ele acaba inibindo o desenvolvimento e o uso dessa ferramenta. Então, para deixar uma posição clara sobre isso, achamos que devia ficar um pouco mais solto do que se tem. Recentemente, a semana passada, conversei com o governador Tarcísio, que inclusive manifestou uma preocupação sobre isso, e eu estou fazendo chegar a isso um complemento, que é sobre o funcionamento até de data centers, que é uma coisa que há uma competição internacional. Os data centers estão se localizando estrategicamente em países. Se nós não tivermos também uma abertura com relação a isso, daqui a pouco nós podemos ficar fora dessa questão. Então, você tem razão, não pecar pelo excesso, mas também temos que descobrir, como diz lá em Medina, direitos autorais também. O ponto da goiabada, Zé. Você não pode tirar a goiabada muito antes, senão fica muito mole, mas você não pode demorar, senão vai ficar puxenta demais. Tem direitos autorais aí no meio disso também, que tem que ser discutido. É possível equilibrar, garantir a liberdade, garantir a dinâmica, a velocidade com que essa tecnologia se desenvolve, mas tem que ter responsabilidade pública. A pessoa não pode achar que é uma terra de ninguém, onde você fala o que quer, sem nenhum tipo de critério e desinforma a população. Pois é, um passeio pelas principais informações daqui do Distrito Federal, do Planalto Central do país e de política, nas entranhas da política.
Deputado, foi uma conversa muito boa aqui no Frente a Frente. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa, que tenta exatamente isso, levar conhecimento e informações para que as pessoas tenham cada um seu posicionamento. Obrigado. Muito obrigado, Zé. Eu que agradeço muito a você, a Denise, Frente a Frente aqui. Depois eu vou voltar um dia para falar do combustível do futuro, hidrogênio, transição energética, COP e as outras coisas. Mas estou brincando porque passa tão rápido quando vem aqui. E principalmente eu agradeço muito a você que está nos assistindo, prestigiando a Rede Vida, porque toda vez que vem aqui depois chove mensagem. Arnaldo, atenção naquilo, perguntando outra coisa, fazendo uma crítica, fazendo uma sugestão, até dando um abraço. É muito bom estar aqui. Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, Denise. E o lado bom do atual momento de tecnologia é que você pode fazer esse diálogo, procurando exatamente o gabinete lá do deputado através das mídias sociais. Ele tem todo um aparato lá para responder diretamente a você. Denise Rotenburg, boa noite, Denise, minha parceira. Boa noite, Zé Maria. Olha, já fica o convite, deputado, para o senhor voltar aqui ao Frente a Frente, porque assunto não vai faltar, né? Então, depois da eleição, o senhor, por favor, nos brinde com a sua presença aqui. Boa noite, Zé Maria. Olha, para você que esteve aqui com a gente, muito boa noite. Até a semana que vem, né, Zé? Estaremos aqui de volta. É isso aí. Nós estamos vivendo agora um momento muito importante, um momento de eleição e de campanha. A campanha não é para xingamento, mas para que você tenha conhecimento das propostas e das pessoas. Aí você vai lá, escolhe e vota naquele que você achar melhor. Mas é importante você tomar conhecimento exatamente disso. Portanto, as eleições municipais são importantíssimas no processo democrático, porque forma a base para os futuros mandatários do país. Muito obrigado, muito boa noite, fiquem com Deus.